Oi, pessoal. Estou passando por aqui para dizer que a palestra de ontem vai ter a parte 2, ok? Ontem nós falamos sobre emagrecimento sustentado. Na próxima palestra, na parte 2, será falado sobre óleos essenciais para o emagrecimento. Então eu peço que, se você não assistiu a parte 1, que você assista, para você ter um maior aproveitamento na parte 2, ok? Essa parte 2 ela vai acontecer no próximo domingo, no dia 15 de agosto, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Dia 15, domingo que vem, às 17 horas. Eu peço para você se inscrever pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo, porque ela será também pela plataforma Google Meet. E se você tem alguém para compartilhar essa informação, passe esse vídeo adiante para que ele se inscreva também, ok? Até a próxima! Aí, iniciou. Então, a nossa gravação iniciou agora. Então, muito boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Para quem chegou agora, nós vamos, então, discorrer a palestra seguida, e depois, ao final dela, tendo algum comentário, alguma contribuição ou alguma dúvida, a gente faz os comentários no final, tá bem? Então, vamos lá. Como eu disse, eu vou iniciar introduzindo para a gente ir refletindo, começando no plano da ideia e do pensamento, o que a gente vai construir hoje, e a gente vai depois indo para uma parte mais prática. Então, como vocês sabem, né, hoje o tema, o foco, o tema em si é obesidade ou emagrecimento, mas a questão é a sustentação disso, né, que a gente vai falar mais, focar mais. Então, a obesidade ou sobrepeso, eles são um desafio na vida de algumas pessoas que estão aqui presentes, de alguns que vocês conhecem, né, e têm afeto e preocupação, mas o fato é que a obesidade, ela é um desafio. Então, se ela é um desafio, logo, o que a gente vai trabalhar aqui hoje vai servir para todos os desafios da vida. Essa é a boa notícia, né? Que a gente pode fazer, ter a mesma lição, ter o mesmo movimento para perder peso, para manter uma boa relação, para questões profissionais, questões comportamentais. Então, a gente vai aprender hoje aqui uma dança, alguns passos da vida para a gente conseguir ter um progresso e uma evolução na maturidade emocional e no espírito também, tá? Então, o que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês, né, as lições, né, que eu aprendi na vida através da natureza, só um minutinho. Alguns estudiosos já comprovaram, a natureza em si também comprova isso, principalmente ela, né, porque tudo, né, que os cientistas percebem, na verdade, foi da observação da natureza, mas, acima disso tudo, eu quero deixar claro aqui, que foi em cima da minha autoobservação como pessoa, que eu aprendi isso que eu estou compartilhando hoje, e da minha prática pessoal de vida mesmo, tá? Além da questão toda que a gente sabe que a ciência comprova e tudo mais. Então, hoje, gente, um dos meus maiores propósitos com vocês é fazer com que vocês reconheçam e compreendam além do intelecto. Porque, assim, a gente fala assim, eu sei disso, eu sei daquilo. Mas quando eu sei aqui, eu conheço só. É só uma informação. Para eu saber, tem que estar aqui no coração. E para eu chegar no coração, tem que ter experiência. Não existe saber sem prática. Primeira lição. Não existe sabor sem você experimentar a fruta, né? Você precisa saborear a fruta para dizer que ela é boa, que ela é doce ou que ela é azeda. Então, você tem a experiência do sabor da fruta. Então, o que eu quero trazer hoje aqui é que a gente faça uma experiência para vocês saírem do plano da ideia e do racional e irem ao encontro do coração, para dar um salto qualitativo nas questões pessoais de vocês, tá? Porque, às vezes, o que acontece quando a gente... Essa questão que eu tenho do propósito de vocês perceberem que na vida, seja na minha vida, na sua vida, a vida tem uma dança.
ela tem um ritmo que as coisas acontecem, tem um padrão que as coisas acontecem. E eu percebendo esse padrão ou não, ele está acontecendo. Mas se eu percebo, eu sofro menos. Só um minutinho. Desculpa. Se eu perceber, eu sofro menos, né? E aprendo mais. Porque se vocês forem observar, vocês pegarem uma experiência negativa de vocês, negativa no sentido de dor, né? Que não foi pelo amor, não negativa de que ela é ruim. Vocês vão perceber, se vocês já passaram por ela, se estão passando ainda é difícil, mas se vocês já passaram por essa experiência, vocês vão perceber que vocês aprenderam com ela depois que você parou de sofrer. Porque quando você está sofrendo, você está paralisada. Depois que você sai do sofrimento, você fala, opa, peraí, o que a vida quer me mostrar com isso? Nesse momento, você não está mais sofrendo. Você está na dor, que é a parte do aprendizado. Então, quando a gente percebe esse movimento, isso já é meio caminho andado. E esse movimento tem alguns passos que a vida traz, e que a natureza que ensinou, e que está aí para a gente aprender, que a gente vai falar isso hoje, tá? Então, a gente ainda, voltando para o tema da questão do engordar, a gente sabe que engordar é um processo, né? Ninguém dorme magro e acorda obeso. É um passo a passo que você vai galgando aos pouquinhos, né? E para emagrecer é a mesma coisa. Pelo menos deveria, né? Deveria que fosse um passo a passo também, consciente. E para se manter magro, ainda mais. Então, tudo é processo. Então, tem que ter paciência, tem que ter repetição. Agora, tem uma diferença, né? Que quando a gente engorda, quando a gente quer emagrecer, o corpo, ele quer muito que você perca peso. Porque ele quer que você seja saudável. Porque ele prima pela vida. Então, quando você engorda sem a colaboração do corpo. O corpo não contribui, né? Eu estou dizendo de colaboração. É claro que às vezes se eu tenho uma doença que me leva a engordar, é diferente. Eu estou doente, eu estou em desequilíbrio fisiológico, hormonal, mas eu estou dizendo em colaboração. O corpo não colabora para você engordar. Agora, ele colabora muito para você emagrecer. Você percebe que você faz o mínimo. Você começa, sei lá, fazer umas caminhadinhas ou tirar a janta, o corpo já dá uma resposta, porque ele quer que você emagreça, porque ele prima pela sobrevivência. O corpo prima pela vida, sempre. Então, você tem um grande aliado aí com você, que é o seu corpo, para as questões do peso e para as questões em geral, tá? Um minutinho. Então, hoje, a gente vai. Só um segundo que estão pedindo para entrar aqui. Hoje, a gente vai construir junto um caminho, e aí tudo que vocês forem surgindo de dúvidas ou de questões internas, vocês vão anotando aí, por isso que eu pedi para vocês trazerem o papel e a caneta, tá? E agora a gente vai começar a refletir juntos os porquês. Por que que a gente não consegue emagrecer ou se manter magro, ou se manter no peso ideal? Por que que eu não consigo manter a minha caminhada? Ou por que eu não consigo manter minha meditação? Enfim, por que que eu não consigo manter aquilo que me faz bem, né? Então, depois que a gente esmiuçar esses pontos, aí sim a gente vai estar indo ao encontro do nosso real propósito. Porque todo mundo aqui que está nessa sala, que está nesse planeta, tem o propósito de estar bem. Todo mundo quer estar bem, né? A gente quer estar bem, todo mundo quer saúde, todo mundo quer bem-estar. A gente quer estar bem e quer bem-estar. Então, isso é uma coisa, é um propósito da vida. A gente busca isso. Mesmo que às vezes a gente tenha a sensação de que está indo para o caminho contrário, mas no fundo, no fundo, no fundo, a chamada da nossa alma é para o bem-estar, é para a saúde, é para o equilíbrio. Tá bem? Então, anotem uma frase aí bem conhecida, mas se vocês quiserem anotar, que é um dos pontos principais dos porquês que a gente não segue, né? Os propósitos que fazem bem para a gente. Não importa o que fizeram de mim, vírgula. Não importa o que fizeram de mim. O que importa é, vírgula.
o que eu faço com o que fizeram de mim. Não importa o que fizeram de mim, vírgula. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Uma frase bem famosa, né, do pensador, do Sartre. Trocando em miúdos, né? Ou seja, sou eu o protagonista da minha vida e não o outro. Então, não importa o que a vida fez comigo, o que o outro fez comigo, mas o que eu vou fazer com isso é o que importa. Aí entra na questão que eu falei logo acima, uns minutos atrás, de entre dor e sofrimento. Quando eu fico me importando com o que o outro fez de mim, ou com o que a vida fez de mim, ou com o que a situação fez de mim, eu fico no sofrimento. Quando eu falo, peraí, tá bom, isso aconteceu, e agora? O que eu faço com isso? Aí eu saio do sofrimento, da paralisia, para o movimento e para o aprendizado. Então, a falta de protagonismo na vida é muito comum, é uma das maiores reincidências de questões de peso e de modo geral em tudo. Então, essa é uma regra de ouro, sabe? Quando se passa por qualquer desafio, ou para emagrecer, ou para se manter magro, eu sou protagonista da minha vida e não o outro. A gente se importa muito com o que as pessoas pensam, né? Com o que vão achar do que eu fiz, do que eu falei, como eu agi. E, na verdade, não que a gente tenha que desrespeitar as pessoas, mas a gente não pode ser refém do sentimento do outro, né? Então, eu tenho que ser protagonista da minha vida e fazer a minha história dentro do propósito da minha alma, do que tem significado para mim, tá bem? Então, preste bem atenção, o tema hoje não é só emagrecimento, né? É emagrecimento sustentado. Só um minutinho. É emagrecimento sustentado, o tema de hoje. Por isso, o protagonismo, né, é indispensável dentro do processo, porque quem já teve questões com peso aqui que está na sala, que já emagreceu e que já engordou, sabe que engordou porque saiu da presença, entrou no piloto automático. Né? O protagonismo ele é fundamental nesse processo de emagrecimento e na manutenção dele. Opa, pera um pouquinho só. Então, se você como protagonista sai de cena, você vai engordar. Porque tudo é processo e a gente se torna mestre naquilo que a gente repete. Então, quando você emagrece, você tem que repetir esse padrão. Você emagreceu fazendo algo, né? Então, você tem que manter isso para se manter magro, para se manter saudável. Então, é importante perceber o quanto o protagonismo na vida não é mais importante, mas é tão importante quanto olhar o que eu como, olhar como eu durmo, se eu me exercito, se eu estou usando os óleos essenciais corretamente. Se eu fizer tudo isso certinho, mas eu não for protagonista, eu vou recair e eu vou engordar. É como se o protagonismo fosse a fundação da casa. Então, imagina que você construiu lá uma boa alimentação, sono, prática corporal, respira, faz tudo certinho. Mas a fundação do protagonismo você não fez. Não colocou a base correta. Desmorona. Desmorona. Então, isso. E o protagonismo, a comida você olha, o sono você experimenta. O protagonismo, ele está no plano de fundo da sua história, do seu cotidiano. Então, se você não pôr presença nele, ele vai passar desapercebido. E você vai tropeçar, seja na questão do peso ou em qualquer outra questão da sua vida. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso, né? Aonde eu quero chegar com tudo isso que eu falei até agora? Eu quero dizer que para você alcançar a perda do peso e principalmente a manutenção, você precisa encarar de frente uma coisa, que você é o protagonista dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras e das suas ações. Tá? É importante você perceber que você é o protagonista, porque senão o outro te leva, a vida te conduz. E aí parece que é mais fácil, mas não é, tá? O custo disso é bem alto. Então, assim, o quanto eu tenho estado presente no meu cotidiano?
O cotidiano, gente, é um mestre dos melhores que a gente tem na vida. O cotidiano é um dos melhores mestres que a gente tem na vida. A gente aprende muito com o cotidiano, se você estiver presente, se você estiver atento. Então, um exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Um casamento, né? Às vezes eu sou casada, vivo lá, sei lá, 10, 15, 20 anos, me separo. Aí eu encontro uma outra pessoa, às vezes até fisicamente parecido com o anterior, às vezes com o mesmo nome, com o mesmo signo, porque eu só me separei. Eu não aproveitei nada do processo da separação. O quanto eu fui protagonista nessa separação, o quanto eu fui protagonista nessa relação enquanto durou, e nesse término, eu refleti sobre isso, ou eu fiquei perdendo tempo em ficar culpando o outro, ou me culpando. Entende? Então, isso tudo importa muito na vida. Você ser protagonista importa muito nas ações e no que você vai colher das suas ações. E eu não estou falando tudo isso, gente, de jeito nenhum. Ai, socorro. Sumiu aqui, espera um pouquinho. Só um minutinho. Ai, voltou. Só um segundinho. Eu não estou falando tudo isso, gente, para criar culpa nem julgamento, de jeito nenhum, nem auto-julgamento, tá? Muito ao contrário, porque a culpa, gente, anota isso aí, a culpa, ela tá junto, ela anda de mão dada com duas coisas, passado e paralisia. A culpa é assim, né? Eu tô lá, ai, nossa, por exemplo, se eu me culpasse da separação, uma situação, ou me culpo por causa da comida. Ah, porque eu comi, por que que eu fiz isso? Porque eu me separei, por que que eu deixei acontecer isso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu, tudo no passado. A culpa é do passado. E o passado, você mexe nele? Não, você não tem como mudar o passado. Então, a culpa anda de mão dada com o passado e com a paralisia. Você não faz nada enquanto você fica se martirizando, se ocupando da culpa. Agora, o que a gente quer hoje aqui é trazer responsabilidade. O que é responsabilidade? Anota isso aí. Responsabilidade é igual a presente e movimento. A responsabilidade, eu falo, ok, eu comi, eu me separei, ou eu usei uma droga, ou eu discuti, ok, eu fiz isso, é fato, e qual o próximo passo agora para eu não fazer novamente, ou para eu refazer o que eu fiz? Então, a responsabilidade, você não nega o que você fez, você assume e se movimenta para frente. A culpa, você fica se martirizando sozinha, em sofrimento, e quando você está com alguém, você fala, ah, eu fiz isso por causa daquilo, né? É claro, como que eu não ia fazer? Para o outro, você fica justificando, e no fundo, você fica falando, eu fiz errado mesmo. Então, culpa é paralisia e passado. Responsabilidade é presente e movimento. Então, a intenção hoje aqui é que a gente seja responsável pelo que a gente faz, porque a palavra responsável é muito bonita, né? A palavra responsável significa responder ao chamado. A palavra responsável significa responder ao chamado da sua alma. Olha que bonito. É muito bonito, gente. Então, minha intenção hoje aqui é que a gente junto vá ao encontro desse chamado, de verdade, porque a gente aprende, né, nesse mundo ocidental principalmente, que autoconhecimento dá trabalho, mas o que dá trabalho é não se conhecer, porque a colheita é dura, né? Então, aqui a intenção não é ninguém trazer culpa, mas é sim trazer responsabilidade, tá bem? Então, se você começar a ter esse olhar responsável para você, sabe, é um olhar criterioso, é um olhar responsável, sem crítica, sem culpa, mas um olhar amoroso para você, para suas ações, você vai perceber mais o que você pensa, o que você fala, o que você sente, o que você faz. E não tem peso. Quando você começa a ser responsável, por que não tem peso? Porque você vai consertando os reparos da casa a cada vez que dá um probleminha. O responsável, ele vai consertando. Quebrou um parafuso, ele já vai e arruma. Ele não fica deixando lá quebrado. O culpado fala assim, não,
quebrou porque também, né? Olha, claro que quebrou. E aí nega e fica lá. O responsável não, ele vai lá, ele conserta aquele parafusinho. Então tá jóia, tá limpo, não tem nada para fazer mais hoje, né? Então, quando você vai sendo responsável na vida, pela sua vida, por você, você vai, de uma forma amorosa, você vai perceber que você vai amadurecer muito. Amadurecer emocionalmente e espiritualmente também, tá? E esse amadurecimento, ele tem duas etapas, né? Inclusive, eu tô falando do peso também, tá, gente? A gente amadurece de dois jeitos. A gente tem um processo linear, que a gente progride naquilo, e tem um processo vertical, que a gente evolui. Então, é como se eu tivesse numa aula de biologia, é como se eu tivesse numa aula de biologia no colégio, aprendendo sobre o corpo humano, sobre a fisiologia do corpo humano, e eu decidisse depois fazer uma faculdade de biologia. Então, eu vou estar aqui, depois eu vou para cá. Esse é o processo da evolução. Você caminha primeiro no horizonte, para depois você seguir na verticalização, tá? E aí você consegue amadurecer emocionalmente e espiritualmente. E aí as dores ficam possíveis de se viver e de se aproveitar os ensinamentos dela, e o amor, os aprendizados pelo amor ficam mais frequentes na vida. Porque quando tem muita dor, é porque está tendo muita negligência. E aí eu preciso começar a olhar para diminuir essa dor e aumentar essas experiências através do amor. Porque o aprendizado pode ser pelo amor e pode ser pela dor. Agora, o sofrimento me paralisa, a culpa também me paralisa. Então, a dor e o amor acontecem no aprendizado, mas com responsabilidade, sem culpa, tá? Isso serve para qualquer dor da vida, minha vida, da sua vida. Então, eu quero que vocês entendam que antes de vocês se ocuparem o que eu como eu mastigo, como eu durmo, como eu me hidrato, se eu me exercito, que óleo essencial que eu uso, eu preciso olhar esse pano de fundo, essa fundação da casa que eu falei no comecinho da palestra, que é o protagonismo, que é a presença, que é a responsabilidade, no sentido de responder ao chamado da minha alma, tá bem? Isso rege a vida, gente. Esse pano de fundo, ele rege a vida. Na natureza, isso é muito evidente. Tem alguém com o microfone aberto, mas eu não estou conseguindo ver quem é. Você poderia, se alguém tiver com o microfone aberto, por gentileza, fechar, para não ficar fazendo ruído na gravação, por favor. Então, continuando, então é muito importante a gente perceber que, mais do que essa questão do cuidado com o emagrecimento, vou no médico, vejo alimentação, é também ver, eu estou presente nesse processo? Ai, meu alarme. Eu estou presente nesse processo ou não? Né? Isso é muito importante. Acho que a pessoa só um Agora, falando um pouco da questão do padrão, né? A gente emagrece, engorda, enfim, começa um projeto novo, desiste, ou seja, volta para o padrão antigo. Essa repetição de padrão, ela acontece e existem estudos científicos, inclusive, existem estudos científicos que falam sobre a repetição do padrão, tá, gente? Do padrão da natureza, da própria natureza, da mãe terra mesmo, tá? E nosso. Então, por exemplo, alguns de vocês aqui devem conhecer o Bert Hellinger, que foi o criador da constelação familiar. Ele percebeu que existem repetições de padrões familiares nas famílias, independente da localização geográfica delas. Uma família do Brasil, uma família do Japão, ele percebeu que tem movimentos de padrões idênticos, né? O próprio Jung, né, ele falava do inconsciente coletivo, aquele outro, o Rupert Sheldrake, se eu não me engano, que fala do campo mórfico. Então, tem aí já estudos que comprovam que existe um padrão que a gente repete, né?
Mas não precisa de cientista, né? Para a gente perceber isso. É só uma questão de você ser um bom observador de si e dos outros. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Desorganização. Qual que é a tendência da pessoa desorganizada? Ela é desorganizada no sono, com as finanças, com o trabalho, com a casa. É muito difícil a pessoa falar assim, eu sou super regrada com as minhas coisas de trabalho e sou super mega bagunçada com a minha casa. É muito difícil, gente. A tendência é você repetir. O atrasado. A pessoa que atrasa, em geral, ela atrasa para palestra, ela atrasa para consulta, ela atrasa para um compromisso profissional, ela atrasa. Olha, se ela atrasa assim, e olhe lá para um avião, para um ônibus, que ela sabe que se ela atrasar, ela não vai achar mais. O que ela sabe que ela vai encontrar, ela vai atrasar, tá? O ansioso. O ansioso, ele é ansioso para uma viagem e ele é ansioso para abrir o exame de laboratório, né? Ele é ansioso para tudo. O compulsivo, e assim sucessivamente. Então, a gente tem essa tendência de repetir padrões na vida, e é importante a gente identificar esses padrões que a gente tem na vida, e isso a gente já vai chegar junto já nisso, nessa parte, mas é importante a gente identificar os padrões, porque quando a gente percebe o padrão que a gente tem para de repetição, padrão que eu falo que desagrega, né? Não que favorece. A autossabotagem fica mais difícil de acontecer. Porque o falta de protagonismo e a autossabotagem são vilões, né? São as grandes razões de recaídas nesse tema emagrecimento, né? A autossabotagem e o protagonismo que eu falei no começo da palestra. Isso seja relacionado à comida, seja relacionado a drogas, seja relacionado a pessoas tóxicas. Então, se eu percebo que eu tenho um padrão e eu vejo que esse padrão me desfavorece, se eu tenho consciência dele, eu consigo reverter, né? Com uma sequência que a gente vai falar já, aqui junto, tá? Então, a boa notícia disso tudo, né, é que o padrão, ele também se repete para o progresso e para a evolução, né, e não só para o negativo. E nesse ponto, a natureza, ela é uma grande aliada. A natureza que eu falo, a mãe terra mesmo. O sol, a lua, a árvore, o chão, a flor, ela é uma grande aliada para o nosso avanço no processo, porque ela faz a gente se auto-observar, traz coragem, e coragem é agir pelo coração, né? A mente, ela é fabulosa, ela tem um papel fantástico na nossa vida, mas ela é uma criança ainda, né? Perto do corpo, perto da sabedoria do corpo, perto da sabedoria da divina mãe da natureza. Então, a mente se perde às vezes. E a gente precisa, então, usar a nosso favor e não contra nós. Então, agora, eu queria que vocês, antes da gente entrar, nós vamos entrar agora nas 7 etapas da vida que acontece todo momento com as nossas coisas. Em tudo. No relacionamento, no trabalho, na comida, em tudo, essas 7 etapas entram. E a gente vai detalhar uma por uma, tá? Mas antes, eu queria dizer que essas 7 etapas eu aprendi com a natureza, com a Lua, mais especificamente, né? Eu observo essas etapas em mim e na minha vida desde 2013, e só agora, em 2021, eu consegui fazer uma palestra sobre elas. Eu não conseguia escrever, não conseguia trazer para o concreto, né? E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, antes de a gente começar a falar dessa dança da vida, que é uma coisa tão séria, tão bonita e tão profunda, eu queria que a gente se preparasse um pouquinho. Então, eu queria pedir para vocês, se estão sentados na cadeira, se acomodarem. Quem está de pernas cruzadas pode ficar de pernas cruzadas. Quem está sentado na cadeira, procurar pôr os pés no chão. Não precisa ficar descalço, pode ficar calçado, mas consolado, tocando o chão. Solta a caneta, solta o papel, arruma sua coluna e solta um pouquinho os seus ombros. E enquanto eu vou falando, você vai respirar um pouquinho pelas narinas de forma confortável, para a gente se organizar. Então, vai inspirando e soltando o ar, porque essas lições que a gente vai passar daqui a pouquinho,
Foi a natureza que me ensinou, eu recebi o recado, abracei a ideia e estou passando para vocês hoje aqui. E a natureza, gente, você pode ir para uma praia, você pode ir para um parque, e vai respirando enquanto eu falo. Mas você pode também perceber a lua, perceber o sol, perceber se você tem alguma janela na sua casa que dá para ver o pôr do sol, o nascer dele, perceber que o sol bate em tempos diferentes, em lugares diferentes a cada mudança de estação. Tudo isso é natureza, tudo isso é parte, e quando você começa a entender e fazer essa conexão na sua rotina, tudo muda na sua vida. Tudo muda na sua vida. Então, a gente vai construir agora. Quem entrar a partir de agora não vai entender mais nada. Então, a gente vai construir a partir de agora a dança da vida, que são 7 etapas. Claro que tem outras danças, né? Tem outras coreografias, essa não é a única. Mas essa é a que eu estou exercitando aí desde 2013 e tem me ajudado muito. Então, eu vou pedir para vocês escreverem, antes da gente de eu começar a falar, eu vou pedir para vocês pensarem em algo que vocês querem resolver. Tá? Então, se você veio por alguém aqui, tenta trazer alguma coisa para você. Vai ser o melhor jeito de você ajudar essa pessoa. E essa palestra vai ficar gravada, depois você passa para ela, tá bom? Então, eu peço que você escolha algo para a gente poder fazer exercício. É você com você. Eu vou falando, você vai ouvindo e você vai se construindo internamente nesse processo. Pensa em algo que você quer resolver se não tiver a questão do peso, né, no caso. Eu falei da obesidade, mas serve para qualquer tema. Depois que você pensou, se você já, né, definiu o que é, escreve aí o que você escolheu como desafio para tentar entender em que etapa dessa dança que você está nesse desafio. E aí, eu vou falar uma sigla para vocês, eu vou soletrar letra por letra, mas eu vou falar primeiro a sigla completa. CADCRAI. CADCRAI é uma sigla que uma amiga muito amada criou para decorar as etapas. E ela me contou. E para mim foi perfeito, porque depois que ela colocou essa sigla, nunca mais eu esqueci essa sequência e isso somou demais no meu processo de aprendizado. Então, minha gratidão sem fim pela minha amada Silmara, que me fez esse favorzão, e eu estou hoje repassando para vocês. Então, a sigla das 7 etapas é C de confiança, A de aspiração, D de decisão, C de contato, R de registro, A de assimilação, I de irradiação. CADCRAI. CADCRAI. Não tem tango, hip hop, dança do ventre, samba. CADCRAI é a dança da vida. Uma delas, né? Claro que tem outras. Mas essa aí é que eu estou tentando aprender os passos. E estou hoje aqui tentando compartilhar com vocês, tá bom? Então, essa sigla, vocês anotaram, CADCRAI. Essas etapas acontecem o tempo todo, de uma forma ritmada e bonita na vida da gente, no cotidiano. E assim a vida vai acontecendo. A gente percebendo ou a gente não percebendo. E hoje a gente está aqui para tentar perceber, a partir de hoje, e exercitar a partir de hoje, juntos, e depois na rotina do dia, essas lições, tá bem? E por isso que eu vou deixar gravada essa palestra, para você assistir de novo, pausar em cada lição, e assimilar, e entender, e saborear o que for preciso, tá? Então, a gente vai construir juntos um caminho hoje aqui. E vocês, em paralelo, vão fazendo aí as suas identificações com a sua própria história internamente, tá? Com a escolha que vocês fizerem. Então, eu falei que tem 7 passos, essa dança da vida. Primeira etapa, o primeiro passo da dança da vida é a confiança. Escreve aí, confiança. E confiança, gente, nessa dança aqui, é igual a permissão, tá? Quando eu falo em confiança nessa dança, eu estou falando em permissão. Eu vou dar alguns exemplos.
Uma criança que vai para a creche. Eu deixo meu filho na creche. Eu não estou confiando nessa professora? E eu não estou permitindo que ela cuide do meu filho? Ou então, antigamente, quando os pais davam a mão das filhas em casamento, eles falavam que eu estou confiando a minha filha a você? Eu estou permitindo que você a leve aqui de casa, não era assim? Ou então, pessoas tóxicas que vêm te intoxicar. Você não está dizendo, eu permito, eu dou para você, eu confio a você o meu bem-estar? Sim. Então, a guloseima em excesso, eu permito, um minutinho, eu permito, no caso da guloseima em excesso, eu permito que a comida entre no meu corpo? Permito. Então, para eu engordar, eu preciso confiar. Confiar no sentido de permissão. Se eu não permitir, o alimento não entra. Então, lembra do protagonismo? Ele está aí nesse momento, né? Então, mas por que que eu deixo a comida? Por que que eu confio na comida? Eu permito que a comida entre, né, em mim? Eu confio, porque eu confio lá no fundo, no inconsciente, eu confio que ela vai tirar a minha dor, eu confio que ela vai tirar a minha solidão, eu acredito nisso internamente e inconscientemente, tá? E não sou só eu que acredito, é um monte de gente que está aí no inconsciente coletivo que acredita também. Então, é muito mais forte do que somente eu. Então, quando eu acredito nisso no inconsciente, eu vou lá e como, tá? Então, a primeira etapa para você iniciar qualquer processo de engordar, de emagrecer, de se relacionar, é a confiança, a permissão. Então, quando a gente vive qualquer coisa, em qualquer âmbito da vida, todo o processo começa por aí, tá? A dança da vida começa pela confiança e pela permissão. Isso tanto porque nos favorece, quanto porque nos desfavorece também. Lembrando, gente, que bem e mal é um julgamento de valor, e é ser humano que faz isso, tá? Lembra disso. O que te desfavorece não é bom nem mal. Essa questão do bem e do mal, ela só existe para o ser humano. Não existe isso no universo. Não existe isso na natureza. Eu vou dar um exemplo. Tem uma árvore linda, maravilhosa. Eu vou lá e abraço a árvore. Aí vem uma outra pessoa em seguida, passa o canivete nela e chuta ela e joga lixo nela. Ou seja, eu fui lá embaixo da árvore e abracei a árvore. O outro veio na mesma árvore, bateu, passou o canivete e jogou lixo. Aí um belo dia tá um calor e tá eu e essa pessoa e a gente quer tomar umas frescas embaixo da árvore. Eu te pergunto, ela vai negar a fresca pro outro? Ela vai derrubar se for uma abacateira, vai derrubar um abacate na cabeça do quem chutou ela? Não vai, porque a natureza não existe isso, bem e mal, isso é coisa do ser humano. Então, isso é importante você entender, porque senão fica parecendo que quando você tem as dores na vida, fica parecendo que você tem castigo. Não tem castigo, não tem punição, não é castigo. É só uma questão, se você planta maçã, você colhe maçã, e não tem nada errado. Entende? Então é importante você elaborar isso, porque a culpa atrapalha demais o processo de evolução, tá? O certo e o errado é coisa do ser humano, você tem que lembrar sempre disso. Não é Deus que está te castigando, não é a natureza que está contra você, nada, nada. É só a vida acontecendo, tá? Então, o primeiro passo eu falei que é a confiança, a permissão. Segundo passo da dança da vida, aspiração. Quando você fala em aspiração, você fala em desejo e inspiração. Então, aspiração é igual a desejo. Eu vou ao encontro de. Então, eu confiei na comida, eu vou até ela. Eu confiei na escolinha, eu vou até ela. Vocês confiaram, né? Vocês permitiram que eu mandasse o contato para vocês da palestra e vocês aspiraram, desejaram estar aqui hoje. Vocês vieram ao encontro se inscrevendo, correto? Então, em tudo acontece, percebe que em tudo acontece esse processo? Então, depois que eu confiei, eu desejo, eu aspiro, né? E isso, gente, presta atenção.
Quando eu aspiro, seja o que for, traz uma potência muito grande para a minha atitude. Quando eu aspiro, a potência é outra. Então, olha, pensa nisso no lado bom, né? No progresso, o quanto isso vai te favorecer. Então, isso traz uma potência muito grande na minha palavra, no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas ações, em tudo, tá? Então, quando você aspira, quando você deseja, é como se desse mais uma mão de tinta, sabe, naquilo que você permitiu. Você fortalece um pouco mais. Seja você esteja no processo de progressão ou de regressão, tá bom? Mas isso é muito tênue, é muito interno, é muito delicado. Quando vai chegando, já já nós vamos chegar na quinta etapa, é uma coisa que é meio difícil não perceber, mas a primeira etapa, a segunda etapa, ainda está muito leve. Às vezes passa, eu nem me dou conta disso, tá? Isso na maioria das pessoas acontece, isso é muito comum. A terceira etapa é a decisão. A decisão, gente, é mais que desejar, é querer. Querer. Então, quando eu decido, eu quero. Então, eu mais do que vou ao encontro, é o próprio encontro. Então, eu desejo a comida, eu vou até ela, eu pego ela e faço contato, eu encontro com a comida, eu encontro com a palestra, é o que vocês estão fazendo aqui agora. Então, a partir do momento que eu confiei, ou seja, que eu permiti, eu aspirei. Então, eu desejei. Dei as mãos para a decisão. Dei as mãos para a decisão. Quando eu, a partir do momento que eu aspiro, que eu desejo, eu estou assim, ó, perto de chegar na mão da decisão. E aí, quando eu decido, seja comer, seja estar na palestra, seja não estar na palestra, seja usar uma droga, quando eu decido, eu assumo um comportamento. Quando eu decido, eu assumo um comportamento. Seja para emagrecer, para engordar mais, para investir numa relação, para fazer o que é necessário ou continuar não fazendo nada. A decisão, ela tem uma relação direta com as atitudes e com a resolução de conflitos. A decisão é o medicamento para a resolução dos conflitos, tá? E dos impasses. A decisão é o medicamento para a resolução de conflitos. Então, vocês decidiram estar aqui, não é? Vocês estão. Então, na decisão, eu vou lá e faço, seja o que for. Eu vou lá e falo, eu vou lá e penso, eu vou lá e sinto. Então, mesmo que essa decisão tenha acontecido sem presença, sem o protagonismo, sem consciência, porque esse processo, às vezes, a gente está passando sem perceber, ainda assim ela acontece, porque é o movimento da vida. Não depende da gente, esse processo acontecer, tá? Agora, sem dúvida que quando eu percebo, um minutinho, quando eu percebo esse movimento e tomo consciência dele, eu vou ter ganhos imensuráveis, né? Imensuráveis. Então, eu falei de três etapas, né? Eu falei da confiança, da aspiração, da confiança, que é a permissão, da aspiração, que é o desejo, da decisão, que é o querer, né? A quarta etapa, o quarto passo da dança da vida é o contato, que é a experiência, que é o que a gente está tendo agora aqui, né? A gente está tendo uma experiência. A experiência, seja com o doce, seja com a palestra, seja com a droga, seja com a má notícia, seja com a boa notícia, é a experiência. O contato é a experiência. Então, lembra que o caminho é o mesmo para você progredir ou para você regredir, porque no universo não tem essa coisa de bem e mal, tá bom? Isso não existe no universo. Isso é coisa do ser humano. Então, o contato que eu escolho é o que importa para o universo. É isso que importa, na verdade. A permissão, o desejo, a decisão que eu faço é o que importa para a vida. Porque quando eu escolho algo, gente, eu conecto com o coração. Quando eu decido, eu conecto com o coração. Mesmo que eu ache que não é uma coisa boa, nossa, mas eu fiz aquilo com o coração, fez.
Você, para alcançar alguma coisa, tem que ter o desejo. Por mais que você fale, eu não queria, mas é assim. Abre o coração, porque na mesma potência, se não mais, serve para o benefício também, tá bom? E aí, como é no coração, cara, o coração é muito potente, né? Aí eu atraio o que eu tô querendo. Às vezes eu nem sei o que eu tô querendo, porque eu não tenho processo de consciência, que eu falei no começo da palestra que alguns de vocês perderam. Mas quando eu não sou protagonista da minha história, eu conecto com o coração sem saber. E aí parece que a vida é dura comigo, parece que as coisas não dão certo para mim. E na verdade, eu que estou fazendo essas escolhas. Então, presta atenção. A partir desse passo, a partir dessa quarta lição do contato, gente, aí começa a perceber. Só um minutinho também com o microfone ligado. Um instante. A partir do momento que eu entro em contato, a partir do momento que eu entro em contato, é aí que eu começo a perceber de forma mais consciente as dores e os sabores da experiência. É aqui que começa. É aqui que eu começo a perceber se eu engordei demais, se meu casamento não tá bom, se meu emprego tá desagradável. É aqui que eu começo. É nessa etapa que eu falo que começa a me incomodar para eu mudar ou me impulsionar para eu continuar. Aqui é onde tem o sabor e a dor, tá? É na experiência que começa a acontecer todo esse processo. Então, a intensidade das nossas experiências daqui em diante ficam mais dolorosas ou mais prazerosas, como eu disse, né? Depende do quê? Se vai ser dor ou prazer. Do que eu permiti, do que eu desejei, do que eu decidi para o momento da minha vida. É nessa etapa que a gente se dá conta sobre a dor e o amor das nossas experiências. Então, vocês percebem como o protagonismo é importante? Como é importante você estar presente o tempo todo no seu cotidiano, nos seus comportamentos? Não há como negar, gente. Não tem como você fugir. Até para você ser vítima, você é que escolhe. Até para você ser vítima, você é protagonista do vitimismo. Não tem como você fugir dele. A diferença é que você vai ser protagonista sem presença ou com presença. Essa é a única diferença, tá? Aí depois dessa etapa do contato, vem a quinta etapa, que é o registro. O registro, ele é igual, ele significa que eles são, o registro é as impressões, são as impressões que ficam das nossas experiências. Eu gosto de pegar bem o exemplo do registro, porque depois a próxima etapa é a assimilação, que ela é. Leda, sumiu o áudio. Voltou? Voltou. Obrigada, Priscila. Vocês ouviram até onde? Ouviram eu falar do quinto passo, do registro? Até você confirma. Impressões. Hã? Impressões, tá. Então, o quinto passo é o registro, eles são as impressões. Então, imagina, vou até tirar o dedinho aqui, a mãozinha, para não bater de novo. Imagina, sabe quando a gente passa cartão de crédito para pagar as contas, não sai aquele papelzinho com o valor do crédito ou do débito? Aquele papelzinho sai lá o valor certinho, a hora, a data, tudo certinho, né? Daqui a uns 2 meses, se você guarda, você vai ver que ele vai pagando. Ele não fica. Então, o registro é isso. O registro, ele é uma etapa, mas se você não der o próximo passo, ele apaga. E aí é uma grande questão para a questão do peso. Muitas vezes eu chego na etapa do registro e paro por aí. E aí, ó, vai apagando, 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 e eu volto tudo de novo. Então, o registro são as impressões, tá? Então, depois que eu fiz contato, eu me dei conta do que eu estou vivendo, eu posso manter essa atitude e registrar no meu corpo, tá? E no cotidiano. Então, você vai registrando e vai como para registrar? Vai manter uma repetição.
uma repetição. Claro, né, que o ideal é que seja uma repetição positiva, mas a gente faz isso no negativo também, tá? Negativo, lembrando que eu não estou colocando julgamento de valor, estou falando na questão do ideal para cada momento de vocês. E lembrando que a repetição de tudo, gente, a repetição me faz mestre naquilo que eu realizo. A repetição me faz mestre naquilo que eu realizo. Seja o que for. Você quer ficar bom naquilo? Repete. Então, às vezes, você alcançou um progresso na questão do emagrecimento? Repete, repete, repete. E, às vezes, a gente se torna mestre no que a gente não precisa, né? A gente se torna mestre, porque a gente repete coisas que a gente não precisa. Então, o que a gente faz aí nessa hora? Opa, eu estou registrando que eu não preciso? Deixa eu parar por aqui, porque isso aqui eu consigo apagar. É mais fácil. Daqui para trás está mais simples. Então, precisa olhar para isso e é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Então, às vezes, eu me torno mestre em ser vítima, eu me torno mestre em procrastinar, né? Nessa repetição, eu devo ter atenção e presença, porque depois que fica o registro, eu vou repetindo, no cotidiano, vou repetindo. Esse registro pode ser assimilado. E quando assimilado, nós entramos numa outra etapa do fluxo da vida, que é o sexto passo da dança. O sexto passo da dança da vida é a assimilação. Então, eu falei do registro, e agora eu falei da assimilação. Qual a diferença da assimilação? Assimilação é o que fica. O registro, ele às vezes, ele perde a memória. A assimilação é o que fica, é o que eu me torno, é o que faz parte de mim, tá bem? Essa etapa, o registro, né, o passo anterior, ele apaga com o tempo, como eu disse, né? Então, quando é uma coisa que está desagregando, é bom, né? Mas o registro, se você está numa etapa positiva, se você não continuar caminhando para aprender o novo passo, né, na dança da vida, você vai apagar também. Então, o sexto passo, que é a assimilação, desculpa, o quinto passo, que é o registro, ele apaga com o tempo. Assimilação não, gente. Assimilação não apaga, tá? Salvo se ela for negativa e necessária de ser apagada. Aí tem que ter processos terapêuticos para apagar a assimilação. A assimilação, ela veio para ficar, tá? Então, quando é necessário, a vida é generosa demais. Tem jeito? Tem. Tem para tudo tem jeito na vida. Só não tem jeito para a morte, né? O resto tem jeito. Mas do registro para trás é mais fácil. Antes do contato é mais fácil. Quanto mais no começo eu perceber, melhor para mim quando o aspecto está de se agregar. Claro que quando soma é o contrário, né? Então, o ideal é a gente assimilar aquilo que a gente quer para manter nosso progresso e nossa evolução. Na etapa da assimilação, vale uma atenção especial, tá? Porque aqui na assimilação a gente faz um upgrade. Lembra que eu falei no começo da palestra? Que a gente começa tendo um processo linear, que a gente progride, e depois a gente tem um progresso verticalizado, que a gente evolui. Progresso horizontal, evolução vertical. Aqui na assimilação, você sai do linear para o vertical, tá? E aí você começa, em geral, gente, essa assimilação de desafios importantes levam 1000 dias para acontecer. 1000 dias é uns 3 anos. É um tempo. O que é bom, né? É bom porque quando é algo que precisa desfazer, às vezes dá tempo ainda antes de chegar nele. Então, o ideal é que a gente procure assimilar o que vai trazer para a evolução da gente, né? Porque a ideia de evolução qual é? Para frente e para cima, tá certo? Agora, se for negativo, se for algo que você precisa mudar, e você estiver nessa etapa da assimilação já, você também vai sair do processo linear, mesmo ele sendo algo que desagrega você. Só que ao invés de você sair daqui para cima, você vai daqui para baixo, tá? Você, nessa etapa, ou você sucumbe
ou você renasce, tá? Então, eu acho que se você já passou na sua vida por alguma etapa que você chegou da assimilação, que você chegou da assimilação e chegou a sentir que você estava assimilando algo que estava desagregando e que você chegou a involuir, porque na assimilação você ou evolui ou involui. Se você percebe que você já chegou nesse processo, se você está aqui hoje, é porque você está renascendo e não sucumbindo. Isso é importante você saber, tá bem? E porque a assimilação, gente, é quando chega na alma. Por isso que eu, depois, quando eu preciso romper, quando é algo que me desfavorece, dá mais trabalho, é mais exigente. Por isso que ele é um verdadeiro renascimento. É um renascimento. E até me arrepia de falar. Ele pode ser tão poderoso, tão valioso, tão verdadeiro e grandioso, e vai valer a pena, como a primeira vez que você nasceu na sua vida, tá? Então, quando você chega nessa etapa e precisa fazer o processo de volta, é muito, muito valioso. Aproveita, aproveita, tá? Lembrando que onde você estiver na sua etapa, porque você pensou aí numa questão, que eu não sei qual foi, você vai estar identificando aí o ponto de onde você está, né? Que o que eu estou falando aqui, nesse momento, não é de jeito nenhum, eu vou repetir, para estimular culpa nem julgamento. Não, de jeito nenhum. É para a gente ser responsável, tá? Lembrando que eu falei no começo da palestra, o responsável é aquele que responde ao chamado da alma. A gente veio aqui, nós não somos um corpo, nós temos um corpo, né? Nós somos espíritos, nós temos alma. Nós somos alma, nós somos espíritos. Então, a gente veio aqui para atender ao chamado da alma. E aí, quando a gente é responsável, a gente atende esse chamado. Quando a gente se sente culpado, a gente vira as costas para ele, tá bem? E para a gente continuar, tô quase acabando já, gente. É pela assimilação, isso é importante vocês prestarem atenção. É pela assimilação, prestem atenção nisso. É pela assimilação que a gente tem as nossas memórias positivas, que é o que sustenta a gente, tá? Eu vou explicar um pouco mais isso. Ou os traumas, que é o que limita a gente. Então, na assimilação, tem as memórias na mente, no sentimento e no corpo, tá? A assimilação traz as memórias positivas que sustentam. O que que é isso? Impressões agradáveis, experiências agradáveis, experiências agradáveis vão fazer com que você registre memórias positivas, tá bem? Então, essas memórias positivas, sabe quando a gente passa por um desafio que a gente não está esperando? Aqueles que te pegam de calça curta. Se você não tem essas memórias assimiladas em você, você não aguenta. Você não se recupera. Quando você tem essas memórias positivas, na hora que você vai cair, elas te pegam e te levantam. Por isso a importância da gente assimilar memórias positivas. Já os traumas, eles fazem o oposto, eles paralisam a gente. Mas também tem o que fazer, né? Tem como a gente limpar, inclusive com óleos essenciais, viu? Inclusive indo para a natureza, inclusive respirando, meditando, sendo grato, tudo isso limpa. Porque o nosso corpo é muito sábio, ele é ancião, ele sabe tudo o que você só precisa permitir que isso aconteça. Então, a assimilação pode ser feita pelos aprendizados, dor ou amor, né? Às vezes o desafio é um desafio, eu comprei uma casa, eu vou morar numa casa nova, é um desafio positivo, às vezes é uma doença. Então, é desafio. Pela dor ou pelo amor é desafio. Mas às vezes os traumas também assimilam, e aí é pelo sofrimento. Esse a gente deve procurar transformar para seguir adiante nosso processo de vida como ser humano, tá? Porque o sofrimento paralisa e atrasa muito a minha trajetória de progresso e evolução. Mas lembrando, gente, que a vida é muito generosa, né? Nós somos muito amados, muito protegidos, muito amparados.
A gente acha que a vida é difícil, a gente não tem ideia do que está por trás, a gente não tem ideia de quanta coisa poderia ter sido pior e a gente nem se deu conta, a gente nem se dá conta. A vida é muito generosa. E tudo, gente, tudo que é a favor dela, a favor da vida, pode ser mantido. E tudo que que for uma violação a ela, pode ser transformado. Então, mais uma vez, o nosso protagonismo se faz presente. E tem o último passo, que eu não falei ainda, para a dança ficar completa, né? É da irradiação. A irradiação é o transbordar. A irradiação é o transbordar. Emocionei. Quando você irradia, você transborda para os outros o que você se tornou, entende? Você, você irradia para os outros, por onde você passa, o que você toca, onde você pisa, tudo você irradia, porque a irradiação é o que você se tornou, é o que você se tornou. E a grande questão é que quando eu irradio para os outros, para o meio, eu irradio para mim também, porque eu faço parte desse meio. Então, vocês percebem a importância de, de querer fazer esse processo limpo, responsável, atendendo o chamado da alma, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, né? E desculpa, mas é que eu estou emocionada porque essas lições eu tenho, essas lições eu tenho exercitado em mim desde 2013 e eu nunca conseguia transbordar isso, né? É difícil. E de repente, essa semana me veio. Eu ia falar num outro tema, na verdade, mais focado na questão do emagrecimento, e me veio, não, agora não. Antes outra coisa, tem que ser as lições. Eu falei, mas como? Como? E foi vindo, eu fui escrevendo. E quando eu menos percebi, estava pronto. Então, por isso que eu fiquei emocionada, porque aqui cabe muito bem vocês perceberem a importância do protagonismo na vida da gente. E a frase do Pequeno Príncipe é uma frase tão famosa, né? Tão famosa. Você é responsável por aquilo que cativa. Você é responsável por você. Você é responsável pelo próximo. Mas não é para se sentir culpado, pesado, não. É muito leve, sabe? É a dança da vida. Se você entrar no passo, observar, vai fácil. E quando está difícil, você respira e consegue. Então, é assim que a vida acontece. E quando eu transbordo, gente, volta para mim. E aí, às vezes parece que minha vida está difícil, que tudo me acontece. Mas onde que eu estou nesse processo? Eu devo continuar? Eu devo recomeçar? Por que está vindo tão difícil para mim? O que eu estou transbordando para o mundo, né? Às vezes eu não me dou conta. É uma correria, é uma agitação, eu não honro o sono, eu não honro a alimentação, eu não respiro, eu não olho para o outro nos olhos. Para onde eu estou indo, né? Para onde eu estou indo nessa história toda? Então, em qual etapa que eu estou, né? Eu estou avançando, eu estou progredindo, eu não estou, mas tudo isso sem julgamento, gente, sem culpa, mas com desejo sincero, de atender ao chamado da sua alma, porque o chamado da sua alma é da minha alma, a gente está junto, né? E eu, assim, eu tenho aprendido isso, eu sei que me chamam de abraçadora de árvore, mas
aprendi isso observando a natureza, sim. Sim, observando a natureza. Eu não li isso em nenhum lugar. Eu não li isso em nenhum lugar. Eu não preciso que os cientistas me provem isso. A mãe terra me provou e me ensinou. Então, observar a natureza sem exceção todos os dias. Se você puder ir para um parque uma vez por semana, vá. Se você precisa de pesquisas, pesquisa lá, Floresta da Cura, no Japão. Veja o que eles fazem para tratar as pessoas nos parques. Mas se você não precisa, se você já foi tocado, busca a natureza. Leda não tem tempo para ir para o parque. Comece a observar a lua no céu. Que lua que está agora? Está minguante? Está nova? Está crescente? Percebe o sol. Será que tem uma janela na sua casa que você consegue ver o nascer do sol? Coloca lá no Google, nascer do sol, e vê a hora que ele nasce. Será que eu estou em casa essa hora? Será que dá? Será que eu estou na hora do pôr do sol em casa? E as estações do ano? Eu tenho uma árvore perto, eu tenho uma planta perto, eu percebo que está caindo as folhas, ou que está nascendo. Tudo isso é entrar em contato com a natureza. E se você puder ir para uma... Quem mora na praia, ir para a praia, quem mora em São Paulo, ir para um parque, vá. Vá, uma vez por semana, vá, tá? Porque quem frequenta um espaço sagrado tem experiências que não dá para a gente falar em palavras, ainda essa eu ainda não consigo, tá? Mas é importante você fazer isso sozinho, viu? Para você aprender a ser uma boa companhia para você, e para você poder ouvi-la também, ouvir a Mãe Terra te orientando. Ah, que mais que eu queria falar para vocês? Então, eu comecei em 2009 a frequentar parques, porque me disseram que era importante, e eu fui. No começo era só gostoso, eu achava bonito, quem é que não gosta, né, de um parque? E eu fui ampliando essa conexão. E em 2013, eu aprendi com o meu querido mestre de yoga essas lições da Lua que eu estou passando para vocês hoje, e eu passei a observar de 2013 para cá esse processo, tá? E por isso que eu cheguei nessa concretude, né, dessa palestra de hoje. Vocês estão recebendo de primeira mão esse material. Então, já são, nossa, 7h15, me perdoa, eu passei do horário, eu queria muito agradecer a vocês. Eu não falei dos olhos, não deu tempo, né? Mas os olhos dentro desse processo também é um processo da natureza. O óleo essencial, ele é um pedacinho da natureza dentro de um vidrinho. Então, faça uso dele, mas não é para usar todo dia de qualquer jeito. Não é para usar de vez em quando. É para usar com honra, com gratidão, sabe? Passou, sente o aroma, vai respirar, para tudo, respira 7 respirações. Gente, 7 respirações dá 1 minuto. Não dá para você fazer 1 minuto de parada? Então, também é o início. Leda, não consigo. Então, pinga no travesseiro, faz algum contato, faz alguma coisa, tá bom? E para fechar, gente, me perdoa, passou muito do tempo. Eu ia falar de uma proposta para vocês que eu tenho com relação a um trabalho que eu realizava. Agora, eu não sei se eu falo. Vocês acham que alguém pode me dar um alô aí se eu falo, ou se eu já encerro? Ou se vocês querem falar, o que eu faço? Eu não sei agora. Continua, por favor, Leda. Continua, Lê, Tá continua. bom. Tá, obrigada. Continua. Eu tive um trabalho, fiz um trabalho presencial de emagrecimento, porque assim, eu tenho uma prática de uma experiência, né, com uma formação. Eu sou yoga terapeuta, sou professora de yoga, eu tenho uma formação internacional em alimentação consciente, eu sou aromaterapeuta, tenho especialização em Yoga Nidra, que é uma prática de relaxamento do yoga. Desculpa, estava fechando ali. E tenho uma formação na visão integral do Ken Wilber. Então, dentro de todo esse meu conhecimento, eu formei grupos lá na Casa do Yoga, e eu montei com esse propósito de perder peso, mas eu não tinha os óleos essenciais ainda, né? Hoje eu tenho, além de todas essas ferramentas, eu tenho os óleos essenciais. Mas independente de tudo desse conhecimento que eu tenho, o mais importante para mim é passar a experiência que eu tenho dentro desse conhecimento, porque isso aqui eu vivo na minha vida.
E aí, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo trazer para online, porque com a pandemia, eu estou com muitos clientes que não são de São Paulo. Tenho cliente do Rio, de Minas, Espírito Santo, Chile, gente, tudo que é lugar. E aí, eu percebo que agora, eu vou voltar em setembro, se Deus quiser, as palestras presenciais na Casa do Yoga, mas eu vou manter online, porque eu criei amigos, né? Eu fiz vínculo com pessoas no online, e eu estava querendo trazer esse trabalho para o online, e eu estou pensando em fazer 8 encontros, porque online não dá para fazer longo, como a gente fazia presencial, mas eu vou tentar trazer o máximo do parecido do presencial. A aula vai ser ao vivo, não vai ficar gravada, vai ter que estar participando, porque cada um vai se comunicar, cada um vai se colocar, vão ser encontros de 1h30, 2 horas, dependendo do número de pessoas, vou pôr entre 8 e 15 pessoas no grupo, e a gente vai falar de tudo, né? A gente vai falar. Vamos rever essa palestra, a gente vai, inclusive, fazer esses processos nessa questão dessa dança, o tempo todo, no processo como um todo. A gente vai falar de sono, de alimentação, de mastigação, de respiração, de meditação e quietude, de relaxamento, de prática corporal, de natureza, de relações. A gente vai fazer um conjunto que para quem quer perder peso e se reconstruir, é maravilhoso. Claro que isso serve não só para quem quer perder peso, mas é que o foco, né, do tema é emagrecimento, por isso que eu estou focando nele. Então, era isso, eu pretendo fazer em 8 encontros, vai ter um valor, eu estou fazendo um valor bem acessível, então eu preciso de mínimo 8 pessoas, porque eu estou fazendo um valor acessível. A forma de pagamento, eu acho que vou ter que fazer pelo Hotmart, se alguém tiver uma outra ideia, porque como é online, né, eu não sei como que faz para parcelar, por exemplo, online. Eu acho que não tem outro caminho, a não ser essas plataformas, né, de cursos. Não queria entrar nessa caixinha, mas acho que não vou ter muito como fugir. E eu vou mandar isso por escrito para vocês depois. Eu não consegui anotar o nome de todo mundo que entrou na palestra, então quem quiser, eu anotei até a décima, 14ª pessoa. Depois eu não consegui anotar mais, porque foi muita gente entrando no meio da palestra, mas quem tiver interesse nesse projeto, quiser entender melhor, me manda um oi no privado que eu mando, tá? E é isso. E me sigam no YouTube, me sigam no Instagram, isso é importante para o meu trabalho, para ser divulgado. Essa palestra vai ficar no YouTube, tá? E eu vou agora encerrar a gravação para abrir para quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, e quem precisar se despedir, claro que eu entendo, eu peço perdão de ter ultrapassado o horário, tá bom? Só um minutinho que eu vou cancelar aqui, eu vou cancelar não, eu vou encerrar a gravação.